Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do 4º e 5º semestres do curso de Fisioterapia Unip Campus Rangel 2020. Olá, pessoal! Vou dar início a mais uma das nossas aulas. Essa semana eu vou falar a respeito das distrofias musculares. Essa aula está dividida em 3 partes. Nesta primeira parte eu vou falar a respeito da patogenia do paciente com distrofia muscular, da definição das diferentes distrofias musculares, e depois eu vou aprofundar a respeito de distrofia muscular de Duchenne. Então vamos lá. A gente tem como definição de distrofias musculares que elas são um grupo de doenças hereditárias que se caracterizam principalmente por fraqueza muscular progressiva e atrofia. Então, o nosso paciente, primariamente, um dos primeiros sintomas que ele vai ter vai ser a fraqueza muscular, né? Nestas patologias, nas distrofias musculares, que são várias, o defeito primário da patologia, o problema principal que está acontecendo, está no músculo esquelético, tá? Então, o paciente tem problema, tem, na verdade, uma degeneração na musculatura esquelética, tá? Como eu tinha dito para vocês, são várias as distrofias musculares, né? Vários os tipos de distrofias musculares, várias as formas, né, que a gente tem de distrofia muscular. Para diferenciar na hora do diagnóstico entre uma forma e outra, o médico vai precisar identificar qual que é o modo de herança. Tem distrofias que são autossômicas dominantes, tem distrofias que são autossômicas recessivas, distrofias ligadas ao cromossomo X, e isso é um dos fatores que vai começar a identificar o tipo de distrofia muscular. A progressão da doença, como ela evolui. Todas as distrofias musculares, elas são progressivas, né? Mas como é essa evolução? É rápida, é lenta? Uma outra coisa que é considerada para o diagnóstico é a idade do início dos sintomas. Quando começou? Né? Tem patologia que a criança nasce com a distrofia muscular, tem patologia que ela vai desenvolver lá na fase adulta, na adolescência ou na infância. Então, essa é uma outra forma de se identificar qual o tipo de distrofia muscular. Outra coisa para se identificar o tipo de distrofia muscular são a identificação dos grupos musculares específicos que são acometidos. Cada distrofia muscular tem grupos musculares diferentes acometidos. Então, a gente vai ter distrofia muscular que é acometido musculatura da face e de cintura escapular. Tem distrofia muscular que acomete o corpo como um todo, tem distrofia muscular que acomete só extremidades de membro superior e inferior. Então, isso tudo vai fazer com que o médico feche diagnóstico das distrofias musculares, identificando entre várias delas existentes. Nesse quadro, eu vou mostrar para vocês 4 tipos diferentes de distrofias musculares. Elas não são as únicas, mas elas são as mais incidentes, né? Então, a primeira delas que eu vou falar é a distrofia muscular de cinturas, tá? Na clínica de fisioterapia da Unip, a gente tem uma paciente com distrofia muscular de cinturas, né? Ela tem uma variabilidade clínica bastante importante, né? A variabilidade clínica, ela se dá por causa do início dos sinais e sintomas, né? Na distrofia de cinturas, qualquer idade pode iniciar, então, desde criança até adulto pode iniciar, né? Meninas, na verdade, pode iniciar a distrofia muscular de cinturas. Então, a variabilidade é grande porque qualquer faixa etária pode estar acontecendo. Ela leva a pessoa a ter uma fraqueza associada com uma atrofia de musculatura. Uma outra característica da distrofia muscular de cinturas é a perda da marcha, e aí também outra variabilidade. A perda da marcha pode acontecer entre 10 e 30 anos do indivíduo, tá? Então, traz uma variabilidade grande. Mas o que é importante identificar é que o paciente vai ter fraqueza muscular e atrofia, tá? Ligada à cintura pélvica escapular, principalmente a cintura pélvica. Né? Distrofia muscular congênita é a outra distrofia aqui que eu vou falar hoje. O paciente já tem o comprometimento muscular desde o nascimento, tá? Então, desde o nascimento, a distrofia já está aparente, não são todas que acontecem isso. Nesta forma da distrofia muscular congênita, a proteína que está lesada é a merosina. Vou falar mais para frente na nossa aula sobre essas proteínas e qual a influência, o que vai acontecer, né? Hipotonia também vai estar presente, associada à fraqueza muscular. De uma forma geral, quase todas as distrofias musculares trazem fraqueza muscular presente.
As regiões proximais, tronco, quadril, cintura pélvica e escapular, né? São as mais acometidas, tá? E o prognóstico dessa patologia depende do quadro respiratório que o paciente vai ter, certo? Então, depende de como está a parte respiratória do paciente, ele vai ser um paciente mais grave ou não. Próxima distrofia é a distrofia fáscio-escapulo-humeral, né? Nessa distrofia, pelo próprio nome, como ele já diz, a gente vai ter uma alteração facial e de cintura escapular, tá? Então, o acometimento inicial da distrofia vai acontecer com a musculatura da face, o paciente vai ficar hipotônico, com uma diminuição de mímica facial, e logo depois o paciente vai perder ou vai diminuir o movimento de cintura escapular, passando a ter bastante dificuldade em relação à movimentação de membro superior. Raramente essa distrofia afeta membro inferior, tá? Só de 10 a 20% dos pacientes perdem a marcha, então ela é muito mais de membro superior do que inferior. A idade de início da faixa escapulohumeral é entre 6 e 20 anos de idade, então uma lacuna aí de 14 anos é bastante grande, né? Progressão dessa patologia é lenta da faixa escapulohumeral. O paciente passa a ter dificuldade de adução e de elevação de membros superiores. Então, vamos considerar que todas as patologias, todas as distrofias musculares que eu estou falando, elas são evolutivas, umas mais lentas, outras mais rápidas. E por causa do comprometimento facial, esse paciente de faixa escapulohumeral vai ter dificuldade em relação ao fechamento dos olhos na hora de dormir, tá? Ele dorme com a abertura dos olhos, tem que ser muito cuidado isso, porque se ele não tiver cuidado com a lubrificação dos olhos à noite, ele pode fazer úlcera de córnea e perder a visão, né? Para qualquer patologia em que o paciente tenha dificuldade de fechar os olhos para dormir, é assim que acontece. E aqui, mais uma, na verdade são duas aqui, distrofias musculares de Becker e de Duchenne. Nessas duas distrofias musculares, elas são muito parecidas uma com a outra, né? São as mais comuns entre todas as distrofias musculares. A distrofia muscular de Duchenne é a mais severa de todas e a mais incidente. A distrofia muscular de Becker é a menos severa, comparando com a de Duchenne, tá? Nas duas, o que vai acontecer é uma deficiência da distrofina, que é uma proteína que está presente na membrana muscular, tá? Então, a distrofina está presente na membrana muscular e no paciente de Duchenne vai acontecer uma ausência da distrofina, no paciente de Becker vai acontecer uma diminuição da distrofina. Por causa de haver déficit de distrofina, né, de Becker e de Duchenne, o paciente ele é classificado como tendo uma distrofinopatia, tá? Elas também, essas duas, são chamadas de distrofinopatias. Esse slide traz para vocês mais um tipo de distrofia muscular, né, que é a distrofia do tipo miotônica, ou também chamada de miotonia congênita. Nesse caso dessa distrofia muscular, acontece uma dificuldade de relaxamento muscular, né, que é a miotonia. Então, é uma contração muscular que o paciente tem dificuldade de cessar. Essa dificuldade de relaxamento muscular acontece sobretudo nas mãos do paciente e as mãos vêm acompanhadas de hipertrofia muscular, é claro, porque é uma mão que fica muito em contração. Então, a hipertrofia muscular vem por causa desse excesso de contração muscular com dificuldade de relaxamento. Nesse tipo de distrofia muscular, pode acontecer catarata nos olhos também e perturbação, né, das funções reprodutivas do paciente, tá? A idade de ocorrência e a severidade dessa patologia é variável, então pode ser grave, pode ser mais leve, e o início é variável, tá? Podendo acontecer em qualquer faixa etária. Mas o que a gente sabe é que tende a ocorrer cedo e é mais severa na faixa etária mais avançada. Então, quanto mais tarde começa a patologia, costuma ser mais severa a doença, tá? Afeta homens e mulheres ao mesmo tempo e, geralmente, as crianças, filhas de mães afetadas, têm a forma mais grave da doença em relação à filha de pai afetado. Aqui eu estou falando de material genético. Se o material genético é transmitido pela mãe, a criança fica mais afetada do que se o material genético for que veio do material genético paterno, ok?
esse quadro, ele mostra pra gente o tipo, a localização genética, o tipo de herança que cada distrofia tem. Então, cada distrofia tem uma característica diferente em relação ao tipo de herança, né? Elas não são todas iguais. Então, a gente tem problemas associados, né? Distrofias associadas ao cromossomo X, né? Que são, por exemplo, Duchenne e Becker. São distrofias associadas ao cromossomo X. Tem distrofias autossômicas dominantes, por exemplo, a tipo miotônica ou a tipo facio-escapulohumeral. A óculo-faríngea também, que eu vou falar mais adiante para vocês. A gente tem distrofias que são autossômicas recessivas, como por exemplo a Duchenne-like, que é uma variação de Duchenne, ou a de Fukuyama, né? Assim como várias outras, tá? Para cada uma delas acontece o erro cromossômico num locus cromossômico diferente. Cada uma delas, a alteração é num locus cromossômico diferente. Elas vão gerar alterações em diferentes proteínas que ficam na membrana muscular. Cada uma delas gera uma alteração numa proteína diferente, né? Por exemplo, a gente viu que a congênita é na merosina, a gente viu que Becker e Duchenne é na distrofina, então cada uma delas gera uma consequência diferente, mas todas na membrana muscular. Esse slide só para mostrar para vocês o local de acometimento, né? Então, por exemplo, aqui, distrofia muscular de Becker, né? Então, aqui o que está em rosa mais escuro está mostrando para gente o local de acometimento, né? Na distrofia muscular de Becker, o paciente tem, e de Duchenne, tem comprometimento de cintura escapular, de cintura pélvica, de tibial anterior também. Na distrofia de Emery-Dreifuss, que eu não tinha falado antes para vocês, é essa B aqui, o paciente tem alteração de cintura escapular e tibial anterior e extremidade de membro inferior. Na distrofia de cinturas, o paciente tem alteração da cintura escapular e da pélvica, sendo que cintura pélvica é mais acometida, tá? Na D aqui, que é a distrofia fácio-escapulo-humeral, é essa daqui, tá? O paciente tem alteração da face, de cintura escapular e levemente de cintura de membro inferior, tá? Podendo de 10 a 20% só até acometimento de membro inferior. A gente tem a distrofia distal, que acomete só distalmente membro superior e distalmente membro inferior no paciente. E, por fim, a óculo-faríngea, que é essa daqui, que o paciente tem acometimento só da musculatura ocular, cintura escapular e cintura pélvica. Então, para cada uma das diferentes distrofias musculares, o paciente vai ter um tipo diferente de acometimento muscular, tá? Com características diferentes. Agora, entrando especificamente em distrofia muscular de Duchenne, a gente tem que a distrofia muscular de Duchenne é uma miopatia, né? Sempre lembrando que miopatia é toda condição patológica que atua na fibra muscular estriada, ok? Então, a condição é uma alteração. Neste caso aqui, o que vai acontecer, que é uma miopatia geneticamente determinada, então essa alteração na fibra muscular, ela foi geneticamente determinada, gerando uma degeneração progressiva e irreversível do tecido muscular. Então, essa é uma coisa muito importante de vocês entenderem, que o que vai acontecer aqui é uma degeneração progressiva e irreversível, não tem como retroceder. É uma patologia invariavelmente fatal, o paciente vai a óbito com ela, com distrofia muscular de Duchenne, né? A fisioterapia e medicação vêm para retardar esse óbito, mas o paciente de Duchenne vai a óbito em torno de 30 anos de idade. Então, é progressiva, certo? Como eu tinha dito para vocês, a distrofina é a proteína presente na membrana muscular que está em déficit ou ausência. A distrofina, ela está presente também no encéfalo, no nosso encéfalo, no encéfalo são, né? Então, ela pode estar alterada no encéfalo da pessoa com Duchenne, e por isso pode trazer um déficit intelectual. Mas não são todos os pacientes de Duchenne que acabam tendo esse déficit intelectual. Mas, eminentemente, a distrofia muscular de Duchenne, ela é uma patologia neuromuscular, tanto que o médico responsável pelo tratamento das pessoas a especialidade do médico é responsável pelo tratamento das pessoas com distrofia muscular de Duchenne, é o neuromuscular, certo?
Geneticamente, o que a gente tem? Que a distrofia muscular de Duchenne, ela é recessiva ligada ao cromossomo X. E se ela é ligada ao cromossomo X, o que vai acontecer é que ela acomete eminentemente, exclusivamente meninos. Então, é um caso para cada 3.500 meninos nascidos vivos, certo? É uma mutação genética que vai acontecer exatamente no locus cromossômico XP21. Então, o local do cromossomo que há a mutação genética para desenvolver Duchenne é o XP21. E o que acontece? Que tipo de mutação que vai acontecer? Neste caso, é o tipo de mutação com deleção, tá? Que é com diminuição de material genético. Enquanto na síndrome de Down, por exemplo, a gente tem maior conteúdo genético no par cromossômico 21, aqui a gente tem deleção, que é ausência de parte desse locus cromossômico XP21, tá? E aí, como ele está em deleção, falta material genético, essa parte que falta de material genético, ela é responsável por codificar uma proteína, por fabricar uma proteína da membrana muscular, que é chamada de distrofina, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente tem distrofina na membrana muscular, né? Todos nós temos, e a pessoa que tem ausência de distrofina na membrana muscular vai ter uma alteração de permeabilidade dentro da fibra muscular. Então, vou tentar desenhar aqui para mostrar para vocês o que acontece. O que vai acontecer? Vou simular aqui uma fibra muscular, certo? Fibra muscular, endomísio, perimísio, tudo bem precariamente o meu desenho, mas enfim, aqui é a nossa fibra muscular, certo? Bom, nossa fibra muscular aqui é secção da fibra muscular, né? Em volta da fibra muscular, a gente vai ter aqui uma membrana. Todo mundo tem essa membrana em volta da fibra muscular, certo? Esta membrana, ela é responsável por controlar a permeabilidade do que entra na fibra muscular, tá? E quem compõe a membrana, uma das estruturas que compõe essa membrana que envolvem a fibra muscular, é a distrofina, tá? Uma vez que a distrofina está ausente na pessoa com distrofia muscular de Duchenne, a permeabilidade está alterada, tá? Então, a distrofina, ela além de dar a sustentação para a membrana muscular, ela controla a permeabilidade da membrana muscular. Então, se eu tenho distrofina aqui na minha membrana em verde, que eu desenhei aqui em volta da fibra muscular, se eu tenho distrofina, essa distrofina barra a entrada de cálcio, de infiltrado de gordura, de outros substratos, certo? A distrofina barra. Se eu tenho ausência da distrofina, o que vai acontecer? A ausência da distrofina, esta membrana que está aqui representada em verde, ela fica hiperpermeável. E aí, o que vai entrar dentro da fibra muscular? Cálcio, infiltrado de gordura, tá? E aí, esse infiltrado de gordura e esse cálcio vão prejudicar a contratilidade da fibra muscular. E aí, eu tenho o processo de reparo acontecendo. Bom, essa fibra minha, ela vai, com a alteração da permeabilidade da membrana muscular, ela vai deixar entrar todas essas substâncias e a minha fibra muscular vai ficar edemaciada. Esse edema vai ser muito prejudicial para a funcionalidade do músculo. Contratilidade diminuída. Todo o edema acaba gerando processo cicatricial, e esse processo cicatricial vai gerar fibrose. E em decorrência deste processo todo, edema, processo cicatricial, fibrose, necrose nesse meio tempo também de algumas fibras musculares, a fibra não fica contrátil. Gradativamente, esse tecido muscular vai sendo substituído por um tecido adiposo e tecido fibrótico, tá? A gente tem, então, todo um infiltrado inflamatório acontecendo nessa fibra muscular, na tentativa de recuperá-la pós-edema, mas o que vai acontecer é que não há recuperação.
Não são todas as fibras musculares que sofrem esse processo ao mesmo tempo, por isso é uma patologia progressiva, com alguns anos de progressão, certo? Então, voltando, a ausência de distrofina na membrana muscular torna a membrana permeável, entrando cálcio e gordura dentro da fibra muscular, e essa fibra fica edemaciada e inviável para contratilidade. Esse processo de edema da fibra muscular gera fibrose, gera processo inflamatório e gera possibilidade, depois de depósito de tecido adiposo, os músculos estriados vão ficando cada vez com menos possibilidade de contratilidade, certo? Na distrofia muscular de Duchenne, a gente tem a ausência da distrofina, mas para cada distrofia muscular progressiva, tem um tipo diferente de proteína comprometida que vai gerar a doença. Vamos lá, então. Em relação ao padrão de herança de Duchenne, a gente tem que um padrão de herança ligado ao cromossomo X, tá? Padrão de herança ligado ao cromossomo X. Então, vamos simular essa combinação genética aí desse padrão de herança. Então, aqui eu estou mostrando uma mãe portadora, e aqui está mostrando que ela é portadora por causa desse xizinho vermelho, tá? Ela não desenvolve a doença. Essa mãe portadora, ela não desenvolve a doença, mas ela desenvolve alguns sinaizinhos da doença. Por exemplo, o infiltrado de gordura na panturrilha, igual a criança, como eu vou falar mais para frente para vocês em relação ao quadro clínico. A mãe portadora do defeito genético não desenvolve a doença. Ela desenvolve alguns sinais da doença, mas sem desenvolver a doença em si, ok? Aí, aqui um pai não afetado e não portador da doença, até porque homens não são portadores de doença. O homem, quando tem o defeito genético, ele desenvolve a doença, ele não é portador. No caso desse casal aqui, ter filho, a cada gestação, a probabilidade é esta: 50% de ter filhos não infectados e nem portadores, 25% de chance de ter uma filha portadora e 25% de chance de ter um filho afetado, certo? Olha, por que a mulher só é portadora e ela não desenvolve a doença? Porque o X dela, o xizinho comprometido dela, ele é sobreposto pelo X saudável. Então, a função do xizinho comprometido é suprida pelo X saudável. No homem, o que vai acontecer? O homem só tem um X. Se esse X está comprometido, o Y do homem não é suficiente para sobrepor as funções do X, e aí esse X fica dominante, preponderante, e aí que o filho é afetado, neste caso o homem, ok? Em relação ao diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, a gente tem todo um processo para acontecer. A primeira coisa é a avaliação clínica, né? Então, clinicamente, o que a gente tem de sinal e sintoma de Duchenne? Os primeiros. Como eu falei lá na definição para vocês, os primeiros sinais e sintomas são fraqueza muscular, né? A distrofia muscular de Duchenne, ela se inicia lá entre 2 e 3 anos de idade da criança. Com fraqueza muscular aos 2 ou 3 anos de idade, a criança passa a ter quedas frequentes. Então, é muito comum os pais procurarem médico, ou pediatra, ou ortopedista, para procurarem uma avaliação ou uma opinião em relação às quedas frequentes. Então, o que vai acontecer com a criança são quedas frequentes. A criança passa a cair quando está andando, quando está correndo, quando está subindo escada. A queda da criança com distrofia muscular de Duchenne não é uma queda em que a criança tropeça e cai para frente, cai para trás. Não, é uma queda em desabamento. A criança desaba em cima dela própria, tá? Então, a mãe e o pai vão chegar no consultório médico com a queixa de quedas frequentes. Então, meu filho está caindo muito, toda hora ele cai, ele não consegue mais ficar em pé, ele está precisando de apoio de membro superior para fazer as atividades. O médico, desconfiando de distrofia muscular de Duchenne, ele parte para este procedimento aqui, nessa ordem. Pede dosagem de enzima muscular, tá? Ele vai avaliar a CPK da criança,
Se a criança tiver Duchenne, vai estar numa fase inicial, então a CPK dela vai estar aumentada, tá? Vai estar elevada a CPK numa fase inicial. Na fase mais tardia, a dosagem de enzima muscular, ela continua sendo feita para acompanhar a degeneração muscular. Numa fase mais tardia da doença, a CPK vai estar baixa, né? Por quê? Porque já houve toda a degeneração muscular possível, não tem mais o que degenerar e a CPK fica baixa. Mas nesta fase em que a CPK está baixa, que é uma fase mais avançada da doença, já não é mais o processo de diagnóstico. Aí já é o processo de acompanhamento da doença, tá? Então, na hora do diagnóstico, que é o início da doença, o que vai acontecer, ou a taxa que a gente vai encontrar, é de CPK elevada. Bom, a CPK estando elevada, a avaliação clínica indicando que a criança tem uma perda de força muscular, o médico vai pedir exame de DNA. Nesse exame de DNA, ele vai identificar qual tipo de defeito genético está acontecendo ali. O exame de DNA ele é solicitado só quando tem caso na família ou quando tem algum tipo de indício que possa haver distrofia muscular do Duchenne. Não se faz exame de DNA ou mapeamento genético para se identificar sem causa aparente, sem queixa de queda, sem caso na família. Não se faz, tá? E depois, aqui no exame de DNA, identifica-se o tipo de se é recessivo, se é dominante, se é ligado ao X, o tipo de herança genética, tá? E aí é feito aconselhamento genético, o médico vai dizer para a família qual a possibilidade de uma segunda gestação essa criança ter distrofia muscular de Duchenne, certo? Essa criança não, outra criança, tá? Se identificado de fato, as filhas mulheres da família acabam fazendo exame também para poder identificar se elas são portadoras ou não portadoras, ok? Aconselhamento genético é um termo que é usado, mas o médico não vai dizer não tenha mais filho ou tenha mais filho. Ele só vai dizer a probabilidade de, numa possível próxima gestação, a família qual a chance da família ter uma próxima gestação, um filho com distrofia muscular de Duchenne. Depois procede-se a biópsia muscular, tá? É feita a biópsia muscular, de uma forma geral é feito do quadríceps a biópsia, para identificar o padrão de degeneração da musculatura e aí fechar o diagnóstico. Então, tudo isso é feito para fechar o diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Pessoal, fechado o diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, é importante que a gente saiba quais são os aspectos clínicos que vão envolver. O que essa criança vai desenvolver de clínica, como que é a evolução da distrofia muscular de Duchenne. Esta aula eu vou encerrar essa aula aqui agora, né, para não ficar muito longa. E a parte 2 da aula, eu vou abordar todos os aspectos clínicos da criança com distrofia muscular de Duchenne. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer coisa, eu estou disponível para tirar dúvidas. Um abraço a todos, até a próxima aula.